quero contar aqui nesse vídeo uma experiência que eu tive com o Espírito Santo alguns anos atrás. Faz mais ou menos uns 15 anos atrás, eu tinha um salão de beleza, um espaço de fazer manicure, somente pura manicure. Manicure de todos os jeitos, unhas acrílicas, unhas decoradas, unhas simples, de todos os tipos de unha. Esse espaço aí fazíamos unha aí nesse espaço com todos os tipos de químicas e unhas simples também. Bom, vamos à experiência que eu tive com o Espírito Santo. Alguns anos atrás, quando eu trabalhava nesse espaço de unha, eu tinha 2 compromissos para pagar, 2 compromissos grandes. E um compromisso estava vencendo justamente naquela data que eu estava ali sem dinheiro para pagar esse compromisso. Sempre é assim, né? Quando a gente está sem dinheiro, os compromissos estão chegando e a gente não sabe o que fazer, mas isso é vida real da gente. Todo mundo passa por isso. E nesse dia, para pagar esse compromisso, eu não tinha esse dinheiro. Fui trabalhar, cheguei no meu espaço de unha, não cheguei no meu espaço de trabalho. Limpei meu espaço, limpei as cadeiras, passei pano no piso. Enfim, limpei tudo que tinha que ser limpo, fiz o que tinha que ser feito e fui pro meu cantinho. Eu tinha uma cadeira que eu sentava próximo da porta. Todos os dias antes de abrir o local, eu orava. E nesse dia não foi diferente. Eu fui, depois que limpei meu local, o espaço das unhas, eu fui pro meu cantinho de oração. Peguei minha cadeira, me ajoelhei lá na minha cadeira e falei com o Espírito Santo. Falei pro Espírito Santo conversei com o Espírito Santo. E eu falei pro Espírito Santo justamente o que eu estava passando, minha situação, meu problema, que eu tinha que pagar uma conta, 2 contas. E eu queria pagar pelo menos a conta de maior valor. Naquela manhã eu queria fazer dinheiro para pagar pelo menos aquela conta, eu não podia deixar para depois, tinha que ser naquele dia, eu tinha que buscar maneira de pagar aquela conta. E conversei com o Espírito Santo, terminei de fazer minha oração, terminei de conversar com o Espírito Santo, levantei, fui lá para minha mesa de manicure, peguei minha Bíblia, sentei lá numa cadeira bem confortável e comecei a folhear a Bíblia e comecei a ler a Bíblia. E não demorou muito tempo, chegou a primeira cliente. E fui trabalhar, atender minha cliente maravilhosa, tudo de bom, muita alegria, porque chegou a primeira cliente, atendi a cliente, em seguida, quando eu terminei, chegou a segunda cliente, depois veio outra cliente, trabalhei a manhã toda. Quando foi antes de meio-dia, quase meio-dia mais ou menos, eu terminei de atender as clientes. E eu fui conferir o dinheiro, tinha o valor que dava para pagar a conta de maior valor e sobrava dinheiro. Maravilhoso isso, né, gente? Muito, muito, muito maravilhoso. Gente, eu fiquei tão alegre, eu fiquei tão feliz, mas eu tão feliz que peguei o dinheiro na mão e fiquei andando no corredor da minha mesa para a porta, feliz, né, com o dinheiro na mão e dizendo assim: obrigado, Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo. Enfim, fiquei tão feliz que teve um momento que eu disse para o Espírito Santo: e agora, Espírito Santo? O que eu faço? Qual é das contas que eu pago? Gente, Espírito Santo é um ser que ele não é de brincadeira. Não é de brincadeira, e tudo que sai da nossa boca, o Espírito Santo está escutando.
tá escutando, gente. Tudo que sai da nossa boca, o Espírito Santo tá escutando. E o Espírito Santo, quando eu disse, agora Espírito Santo, que conta que eu vou pagar? Qual é a conta que eu pago? Lembra que no início do vídeo eu disse que eu estava orando de joelho lá na minha cadeirinha, atrás, perto, próximo da porta, e eu disse para o Espírito Santo que eu queria trabalhar naquela manhã para pagar pelo menos a conta de maior valor. Lembra? Eu disse isso para ele quando eu comecei a orar. E depois que, quase meio-dia, quando eu atendi as clientes, que eu fui conferir o dinheiro, tinha o valor para pagar a conta que eu falei para o Espírito Santo, maior valor, né? A conta mais grande. E sobrava dinheiro. Então, nesse momento que eu estava tão feliz, andando do corredor para lá e para cá, eu falei para o Espírito Santo, e agora, Espírito Santo? Como se, sabe assim, eu estivesse falando com uma pessoa que estivesse ali perto de mim, um colega, um amigo. E eu disse, e agora, Espírito Santo, qual é a conta que eu vou pagar? E o Espírito Santo, gente, na hora me respondeu. Na hora. Você não falou a conta? Você não falou a conta que pagou? Não falou a conta que ia pagar? Gente, e isso foi uma coisa tremenda. E a voz dele era uma voz masculina, uma voz forte, firme. E estava muito assim, como zangado. Sabe quando você fala com uma pessoa, responde para ela de maneira zangada, assim, meio malcriada? Assim ele respondeu. Você falou a conta que eu ia pagar. Então, ele disse, tá bom, Espírito Santo. Pois é, gente. O Espírito Santo respondeu para mim. Eu nunca esqueci disso. Nunca, nunca, nunca. E isso está gravado na minha alma, no meu ser, na minha mente de maneira tremenda. Tanto é que os anos se passaram e eu estou aqui contando para vocês essa experiência. E é tão forte, é tão tremenda, que não tem como segurar o choro. Não tem como segurar o choro. É algo assim que só quem passa pela experiência sabe como é isso. Então eu peguei o dinheiro naquele momento, quando eu escutei a voz do Espírito Santo. Peguei lá a minha bolsa, cheguei e fechei o salão e fui lá pagar o compromisso. Então, gente, eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo é um ser vivo. O Espírito Santo é um ser que está, sim, no meio de nós. Ele está no meio de nós, ele é um ser vivo e ele escuta tudo que sai da nossa boca. E o que não sai também, ele sabe. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. De tudo, gente. Aproveitando esse vídeo nesse momento, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo agorinha, antes de eu sentar aqui para gravar esse vídeo. Agora são meio-dia, mais ou menos, aqui onde eu tô. E eu tinha que gravar esse vídeo mais cedo. E eu tenho aqui na minha casa cachorro grandes. Tenho 4 filhotinhos de cachorro. Tenho 2 que tem 2 meses e dois filhotinhos que estão completando 2 meses. E todas as manhãs eu tenho que dar comida para eles. E eles já amanhecem os dias no meu pé. Para onde eu vou, eles estão ali no meu pé, para lá e para cá. E trabalho na casa nunca falta. Trabalho de casa nunca falta. E nunca termina.
E eu fazendo as coisas para lá e para cá, e eu pensando no vídeo que eu tinha que gravar para dar, contar essa experiência do salão, que o Espírito Santo falou comigo sobre o compromisso que eu tinha que pagar. E eu estava aqui. E teve um momento, gente, já era quase 11 horas, e eu lavando uma louça, lavando uma coisa, fazendo outra, e aperreado, os cachorros no meu pé, para lá e para cá, correndo, brincando, já tinham comido, já tinham se alimentado. E eu, gente, eu estava angustiada, assim, porque as horas estavam se passando e eu não conseguia gravar o vídeo. E aí eu estava assim, tipo assim, irada, com raiva, zangada. E eu disse aqui na pia, no lavatório onde estava lavando a louça, eu falei para o Espírito Santo, como é possível, Espírito Santo, que eu vou gravar esse vídeo com essa raiva dentro de mim, com essa correria, essa angústia, tanta coisa para fazer, sem tempo. Como é possível, Espírito Santo? Falando com o Espírito Santo. Isso agora, gente, antes de eu gravar o vídeo, agora, nesse momento. Eu disse, como é possível, Espírito Santo, que eu vou fazer um vídeo falando sobre ti, que tu é um ser de amor, um ser de luz, um ser de paz. E eu tô desse jeito, não posso fazer esse vídeo, não tenho como falar sobre ti se eu tô com raiva por dentro. E comecei, e falei para o Espírito Santo também. E tu também, Espírito Santo, tu também fica com raiva, porque muitas vezes eu falo contigo e tu me responde com raiva. Eu disse para o Espírito Santo, isso, gente, tudo agora, antes de eu fazer esse vídeo. E o Espírito Santo, então, terminei de falar, continuei lavando a minha louça. Gente, não demorou, acho que não demorou 2 minutos, 3 minutos mais ou menos. Eu senti aquela coisa, sabe assim, no meu cabelo, assim, como se estivesse tocando na minha cabeça, como um arrepio. E quando eu comecei a sentir esse arrepio no meu cabelo, aquela angústia, aquela raiva, aquela ira que eu estava sentindo, ela foi desaparecendo na mesma hora. Foi desaparecendo naquele mesmo momento. E eu senti que era o Espírito Santo tocando na minha cabeça para tirar aquela ira, aquela raiva, aquela angústia que eu estava sentindo, para eu poder fazer esse vídeo. Então, gente, é desse jeito. Desse jeito. Sabe, vou dizer mais para vocês sobre o toque do que eu senti na minha cabeça. Você sabe quando você está sentada, vamos dizer assim, você está sentada em uma parte tranquila e de repente chega alguém suavemente e toca no seu cabelo assim, quando a pessoa já toca aqui, você já sente que tem alguém tocando na sua cabeça, no seu cabelo. É assim, gente. Só que ele veio tocando daqui e aquela energia foi cobrindo toda a minha cabeça, foi arrepiando assim o cabelo, como se estivesse tocando na minha cabeça. A energia do Espírito Santo. Gente, então, é desse jeito. É maravilhoso demais o Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser vivo, é um ser que está presente na nossa vida, todos os momentos. Eu digo para ele que ele é meu companheiro fiel de todos os momentos. Eu digo para o Espírito Santo, ele é meu companheiro fiel de todos os momentos. Ai, gente, é maravilhoso demais. É maravilhoso demais. Esse é meu primeiro vídeo do canal. O nome do canal é Superação Evolução. Superação Evolução. Por que eu botei o nome desse canal assim? Porque toda vez que nós superamos situações, qualquer tipo de situação, nós evoluímos espiritualmente. Porque quando superamos um problema, uma situação, uma enfermidade, o que seja, situações financeiras, o que seja, que nós superamos isso aí, nós aprendemos com essa situação, nós nos tornamos
uma pessoa mais forte com isso. E quando nós temos um aprendizado por superar certas situações, quando nós superamos, nós ganhamos um aprendizado, aprendemos com aquela situação e evoluímos espiritualmente. É esse o motivo de o nome desse canal ser, ou ter esse nome, superação, evolução. E eu quero dizer para você que é incrível a gente ter e buscar a presença do Espírito Santo. É incrível, não tem nada parecido com isso. Não tem, gente, não tem. Você tem que fazer essa experiência, buscar ter essa experiência, buscar ter essa relação com o Espírito Santo, para você saber como é lindo a gente ter o conhecimento, ter intimidade com o Espírito Santo. É coisa de gente louca, né? Mas é uma loucura iluminada do céu. É uma loucura iluminada com aquela luz resplandecente, maravilhosa, que tudo pode, que tudo vê. Sabe o que você falar com o Espírito Santo e ele mostrar e lhe socorrer naquele momento que você está falando com ele? Isso é grandioso demais. Esse é o primeiro vídeo do meu canal. E se esse vídeo tocou em você de alguma maneira, deixe seu like, faça o seu comentário. O seu comentário é muito importante para mim. Muito importante. E se você sentir no seu coração de querer compartilhar esse vídeo com alguém para escutar esse testemunho, essa experiência, compartilhe, sinta-se à vontade de compartilhar. Eu agradeço muito por você estar aqui nesse primeiro vídeo. Meu nome é Maria Francisca Siqueira, para os amigos. E espero você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe grandemente.